Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E hoje a gente vai falar sobre as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de mortes no Brasil e no mundo. E para falar com a gente hoje sobre esse assunto, está aqui o Dr. Marcelo Coelho. Muito obrigada, Dr. Marcelo, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Dr. Marcelo, doenças cardiovasculares, né? O que mais preocupa a população é o que mais vem acometendo jovens, adultos, pessoas em todas as faixas etárias e a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Do que daria isso? Bom, as doenças cardiovasculares, elas são doenças multifatoriais, né? Então, a gente não pode definir apenas uma causa. Tem um componente genético, né? A história familiar é uma coisa muito importante, mas os nossos hábitos também acabam causando, né, doença aterosclerótica, doença coronariana. Sedentarismo, a dieta inadequada, a obesidade, assim como a hipertensão, diabetes, colesterol alto, o tabagismo, tudo isso são causas de doenças cardiovasculares, né, que pode acometer as pessoas. Doutor Marcelo, hoje a gente vê que tem muitos jovens, né? Recentemente a gente viu causa de mortes, inclusive, de pessoas muito jovens com problema cardíaco, né? Da onde que vem dessa parte de uma forma de vida, de um lifestyle de tabagismo, como o senhor falou, tem esses pods também, que agora evoluíram, que são extremamente prejudiciais à saúde, que acabam causando várias doenças. No geral, quando a gente vê algum caso de morte de jovem, né, pessoas bastante jovens, como teve recentemente aqui em Florianópolis, geralmente tem alguma doença prévia associada. Abaixo de 30 anos, a gente considera o maior fator de risco para a morte é uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. É uma doença onde tem aumento do músculo cardíaco e que pode predispor a alguma arritmia. Depois dos 30, 35 anos, começa a ter um aumento aí da incidência de doença coronariana, né, de entupimento das coronárias e que pode levar a infarto. E isso sim, pode estar aí relacionado com os nossos hábitos, né, seja o tabagismo, que a gente está vendo uma crescente nos últimos anos, seja no tabagismo com cigarro convencional e também pelos pods, né, pela obesidade, pela falta de atividade física. Então, a gente tem as duas coisas. Tem a questão das doenças pré-existentes, mas também tem aí os nossos maus hábitos contribuindo para o aparecimento desses casos. Doutor Marcelo, uma vez que eu fui diagnosticada, né, no caso, uma pessoa foi diagnosticada com entupimento, alguma questão dessa, ela tem como reverter isso de forma não cirúrgica? Não, na verdade sim. Uma vez que a gente tem, a pessoa tem algum sintoma, se avalia, e ela tem alguma doença arterial coronariana, que é realmente o entupimento das coronárias, que pode levar ao infarto, a gente tem algumas linhas a ser seguidas conforme a gravidade da doença. Se for algo leve, né, algum entupimento não tão grave, a gente fica só com medicação, só com tratamento medicamentoso. Não que isso vai reverter aquele depósito de gordura, aquele entupimento, mas a gente pode controlar que isso progrida e também controlar os sintomas, fazer que o paciente consiga caminhar, fazer suas atividades físicas normais, ter sua vida normal, sem ter sintomas e consiga viver bem. Se tem um entupimento um pouquinho mais grave, um pouco mais grave, geralmente a gente considera quando tem um entupimento das coronárias, acima de 80%. Está bem comprometido já. Já com comprometimento importante, às vezes tem sintoma mais, né, aos pequenos esforços. A gente indica fazer angioplastia, que seria né, o tratamento com stent, colocar uma molinha, a famosa molinha, dentro das coronárias para poder dilatar esse entupimento e melhorar o fluxo coronariano. Até o passo de que, se for entupimentos muito graves, ou então em várias coronárias, quando tem mais de 2 ou 3 coronárias comprometidas, a opção daí sim seria tratamento cirúrgico, né, as famosas pontes de safena. Mas então tudo depende lá do início da estratificação. A gente diagnostica com doença arterial coronariana e daí consegue definir o tratamento conforme a gravidade do caso. A gente sabe que hoje se tornou um pouco mais difícil, né? Isso acaba sendo uma questão que não dá para entender. Se alimentar saudável.
de forma saudável, porque a gente está nessa correria do dia a dia. Então, o que fica mais próximo? Eu comer um lanche, ou eu comer uma comida pronta, ou comer num restaurante mesmo, até quando eu acho que ele é um pouco mais saudável. Ele está ali com um óleo que foi requentado, aquilo lá também é prejudicial, uma salada que tu coloca, às vezes, um molho de iogurte, aquilo lá tem gordura saturada, alguma coisa. Então, são cada vilãozinhos que estão ali escondidos diariamente no nosso dia a dia. E se alimentar saudável, por incrível que pareça, se tornou mais difícil. É um desafio. É um desafio. Manter uma alimentação saudável é um desafio diário. Exatamente, porque se você pensa, vou no restaurante, vou tentar comer saudável, mas às vezes aquele arroz foi preparado de uma forma ruim, o feijão foi preparado de uma forma ruim, foi, sei lá, temperado com uma carne gorda, com alguma coisa do tipo, que aqui isso acaba prejudicando também no dia a dia. Então, o que a gente pode fazer também nessa sociedade moderna, né? Bom, realmente são poucos lugares que a gente pode comer e tendo certeza da qualidade do alimento, de que é saudável. Mesmo quem quer, tanto para quem quer emagrecer, como para quem quer manter, né, a saúde do coração, evitando sal, evitando, né, tendo, enfim, uma alimentação balanceada, o ideal é cozinhar a sua própria comida. Né? Claro que é difícil, mas tu vai ver qualquer nutricionista aí, que, né, quando a gente vai no nutricionista, ele vai recomendar que a gente prepare marmita, né, prepare na semana aí a sua marmita, as comidas da semana, né, para poder se alimentar sabendo a origem, sabendo a maneira como foi preparada. Então, é um desafio. A gente está exposto aí, né, a diversos alimentos processados, industrializados. Hoje ainda vem escrito alto em gordura saturada, né? Então, não que isso vá mudar, acho que as pessoas não estão muito preocupadas com o rótulo ali, né? É engraçado como isso, às vezes, pode ser até uma questão de política pública. Aproveitar que a gente está aqui no podcast da Câmara, né? Isso. A gente estava conversando com um amigo da Escócia, ele falando que na Escócia, os alimentos com alto teor de gordura ou alto teor de açúcar, eles são sobretaxados, eles têm mais imposto, então eles são mais caros do que os alimentos, né, sem açúcar, zero. Então, acaba que o paciente, né, a população mesmo, por uma questão econômica, acaba aderindo mais ao alimento mais saudável e com menor teor de açúcar. Não, isso é perfeito. Aqui no Brasil, às vezes a gente tem o contrário, né? A comida industrializada é mais barata e tu vai querer comer alguma coisa orgânica, tu vai pagar um preço alto. Então, a gente tem que mudar essa política também, né, de alimentação, transformar isso numa política pública, né? Até se você sai para comer um lanche à tarde, sair para procurar alguma coisa saudável para comer, vou comer um sanduíche natural, mas, pô, naquele frango desfiado vai leite, vai requeijão, vai maionese, tudo que compromete, o pão. Mas pode ser um pão integral que tem mais fibra, mas aquele preparo do frango já não é um preparo saudável, não sabe, né, de como é que realmente, sim, se tu não tem conhecimento da procedência daquilo ali, é difícil tu dizer. Então, né, o ideal é que a gente preparasse nossa própria comida, né? Até mais para quem não tem tempo, acho que acredito fazer boas escolhas no dia a dia, né? Acho que isso ajuda muito, né? Com certeza, né? E tirar um tempinho, né? Tirar um tempo de manhã, então, fazer pelo menos o café da manhã em casa, comer alguma coisa adequada. Depois tentar optar por algo mais saudável aí. Evitar, né? Em vez de... tem a frase, né? Em vez de desembalar, descascar. Descascar. Né? Então, evitar pacotes aí de bolacha, salgadinho e tudo mais, que tá mais prático, tá mais fácil o acesso na prateleira, mas certamente no longo prazo isso aí não vai fazer bem. Doutor Marcelo, e a gente vê muitas coisas, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a gente vê muita coisa nessa internet, né? Acho que hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, isso é ótimo, mas também às vezes a gente acaba recebendo alguma coisa não muito legal, né? A gente estava falando sobre medicação, do colesterol, que acabou sendo um mito, mas também tem pessoas que falam, se você tem colesterol alto, não pode comer ovo, não pode comer a gema do ovo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, a gente fica meio confuso, assim, nesse processo, né? Porque são informações que não elas se desencontram, elas não se cruzam. Bom, a ciência é mais ou menos isso, né? As verdades são desfeitas ao longo do tempo, porque se estuda melhor, se vê que não é bem assim. Então, faz parte até da evolução da ciência tu desconstruir algumas verdades que foram ditas aí anteriormente.
Uma delas é o ovo, né? O ovo, há um tempo atrás, era o grande vilão. Quem tinha colesterol alto não podia comer ovo. No máximo, a clara, fazer omelete com Ui, 6 que coisa claras, ruim, né? né? Que não Meu tem gosto de Deus. nada. Eu fui tentar fazer hoje com páprica. Meu Deus do céu. Não, mas depois se viu que não é bem assim. Até porque, como a gente falou antes, né? O colesterol, basicamente o colesterol que a gente tem circulando no nosso corpo, ele é proveniente da nossa produção, é o próprio fígado que produz, não é o que tu ingere de fora. Claro que alguém que já tem um colesterol alto, a gente não vai botar mais gordura para dentro, até porque aumentando a gordura, tu vai aumentar o risco de obesidade, então tu vai e por isso aumentar a produção de colesterol. Mas a dieta, nesse caso, a ingestão de gordura não seria o grande problema. E, e eu, como alguém que também gosta de comer bem, para os meus pacientes, eu gosto de ser, de certa forma, liberal. Eu não vou proibir alguém de comer uma costela. A gente está aqui, né, em Florianópolis, grande parte da Ou um população... camarão empanado. Camarão, né? Mas tem muito gaúcho aí, o pessoal gosta de churrasco, de exato. costela. Como é que eu vou chegar para alguém e dizer assim, ó, a partir de hoje tu não vai mais comer churrasco? Ou salame, qualquer coisa. Então, assim, eu acho que a questão é moderação, é de saber equilibrar ao longo da semana refeições saudáveis e, eventualmente, uma vez por semana, tu poder ter comer alguma coisa que te dá prazer, porque estar feliz, satisfeito, isso inclui satisfeito com a sua comida, também é importante para a saúde do coração. Então, moderação, essa é a palavra que eu gosto de usar e raramente eu vou proibir de alguma coisa, né, de comer alguma coisa. Então, Mas eu acho que, como você falou, que era o assunto que eu ia entrar depois, que é a questão do equilíbrio, né? Porque às vezes quando a pessoa recebe um resultado de alguma coisa, que eu tô com colesterol alto, tô com pressão alta, não sei o quê, aí a pessoa que sempre comeu de uma forma e vai lá, aí no outro dia tá comendo a comida insonsa, não sente sal, e se força e não dá conta. Daí ela acaba depois entrando num efeito rebote, vai comendo tudo aquilo que ela se privou daquele outro momento. Então acho que tem que ser construído, assim, né? A gente tem que mudar hábitos, né? Não Exato. simplesmente abdicar, né, radicalmente das coisas que gosta. Claro que a gente está falando de comida aqui, quando a gente fala de cigarro, a gente tem que ser mais radical, né? Cigarro, bebida alcoólica. Mas eu acho que a moderação, o equilíbrio, saber dosar o quanto tu ultrapassa o limite, mas sabendo que durante a semana tu se comportou bem, tu fez toda a tua dieta direitinho, fez sua atividade física, que é muito importante. Então, eventualmente, dá para ter esses pequenos deslizes permitidos. Doutor Marcelo, agora falando um pouquinho sobre atividade física, né? O quão ele é importante e benéfico para o nosso coração, né? Quando a gente vai no médico e está com alguma coisa, ele fala, mas tem que se exercitar mais ou menos caminhada, e não importa o que seja, tem que se exercitar pelo menos 3 vezes, né, na semana. Qual é essa importância realmente do exercício físico? Fazer atividade física é a intervenção que mais traz benefício para o coração. Não existe nenhuma medicação, nenhuma outra recomendação que vai trazer tanto benefício quanto ser uma pessoa ativa, quanto não ser uma pessoa sedentária. Então, a atividade física é de extrema importância. A OMS ela recomenda que para deixar de ser sedentário, a pessoa deva fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade por semana. Então, 150 minutos são 30 minutos por semana, de segunda a sexta, né? E a gente vê que mesmo assim, sendo pouco, sendo 30 minutos, isso ainda a aderência é muito pouca. A gente não, é muito difícil as pessoas se manterem ativas. E além da atividade física aeróbica, assim, também é recomendado pelo menos 2 treinos de força por semana. Porque isso aí hoje, seria a musculação ou pilates, né? Pilates entra também? Entra também, né, a questão de exercício resistido, né? Então, para pacientes mais idosos, assim, a gente acaba recomendando pilates, porque também existe uma recomendação de exercício de equilíbrio para pacientes mais idosos. Mas, claro, pacientes mais jovens seria o aeróbico e mais a musculação. Isso porque a gente perde muita massa muscular ao longo dos anos e a manutenção da massa muscular ativa, ela ajuda no controle do colesterol, ajuda no controle da diabetes,
ajuda no controle da pressão e também vai nos manter aí, nos tornar idosos mais saudáveis, E longevos, né? Longevos, com certeza. Então, a atividade física é muito importante. É uma questão de escolha, né? Tem que escolher que tipo de velho a gente quer ser. Exatamente. A gente quer ser um velho que consegue amarrar os próprios sapatos, consegue tomar banho sozinho, vai querer ser alguém que precisa de ajuda para fazer essas atividades mínimas, né? E isso tudo vai da quantidade de atividade física e da quantidade de massa muscular que a gente vai reservar, né, salvar para nossa velhice. Doutor Marcelo, tem vários mitos, agora a gente vai tirar mitos ou verdades, sobre os benefícios para o coração. Um deles que eu sempre escutei, uma taça de vinho toda noite. Isso aí. E aí a pessoa tomava e já dava aquela desculpa, é para o meu coração. Isso realmente faz bem para o coração? Isso aí, infelizmente... E repercute, né? Repercute. Eu fiz um vídeo postando isso no meu Instagram e repercutiu bastante. Infelizmente, né, tinha essa notícia aí de que o resveratrol, que é a substância encontrada na casca da uva, tem um benefício. E sim, ela tem um benefício, mas a quantidade é irrisória. No presente do vinho é muito irrisória e, infelizmente, os malefícios causados pelo álcool suplantam aí o benefício do resveratrol ali. Então, assim, voltando à moderação. Se o paciente, né, gosta de tomar um vinho moderado, uma taça, isso não vai ser um grande problema na maioria das vezes. Claro, a gente está, né, falando de uma maneira geral. Mas agora, usar a desculpa de que o vinho está protegendo o coração, ou que traz benefício para o coração, infelizmente a gente não vai poder mais usar. E como a gente ouviu isso, né? Muito, muito. E aí né? eu já vi pessoas tomando, falei, é pro meu coração. Todo dia uma tacinha, e ainda dizem, à noite uma tacinha de vinho. Mas essa desculpa, infelizmente, aí caiu por terra nos últimos anos. Então agora, se quiser beber, é consciente de que o álcool tem riscos, né? O álcool não é benéfico para o coração e é por prazer, não por benefício. Exato. Doutor Marcelo, a gente também vê muitas questões, agora voltando para essa parte da alimentação, né, para manter uma vida mais saudável, e quando a gente vê, esse tipo de alimento baixa colesterol, esse tipo de alimento baixa pressão, esse tipo de alimento baixa diabetes, limpa a veia entupida, não sei o quê. O quanto que isso é verdade realmente? É difícil, sabe? Até agora não tem nenhum estudo mostrando que realmente esses alimentos milagrosos aí causam realmente benefício, né? Teve um tempo da água de berinjela, né? Para baixar o colesterol. Ouvi muito isso, água de berinjela, arroz vermelho, chá de hibisco, espada de vaca. Eu já ouvi falar em chá de insulina para baixar a diabetes. Assim, meu Deus, né? Da onde que é? Porque isso aqui é a revolução da medicina e a gente não tá perdendo de ganhar dinheiro. Mas, infelizmente, nenhum alimento isolado mostrou, né, poder suficiente para controlar diabetes, hipertensão ou colesterol alto. Então, É um conjunto, né? É um conjunto. A questão é utilizar as medicações, fazer atividade física, e a dieta tem que ser equilibrada e saudável. Então, a pessoa pode comer a sua berinjela lá, né, desde que não acrescente mais gordura nela, e isso realmente vai trazer benefício, porque ela é uma dieta, é um alimento com que vem da terra. Com fibra, pouca caloria, mas acreditar que ela vai trazer benefício exclusivo, não. É um alimento saudável, mas que infelizmente não tem esse poder de baixar o colesterol. Eu acho que é um conjunto, como o senhor falou, né? Medicação, exercício físico e uma alimentação saudável, né? Para manter... E também a cabeça em ordem, né? Claro, o estresse, tudo isso é importante. Né? O estresse não costuma ser a causa de problema, né? Estresse, depressão, ansiedade, aí, dos problemas, né, de saúde mental. Eles não costumam ser causa de problema cardíaco, mas eles podem muitas vezes ser o gatilho para desencadear alguma coisa. Exato. Seja uma arritmia, seja questão de ansiedade trazendo dor torácica, muitas vezes é confundido com realmente alguma coisa cardiológica. Então, corpo saudável, a mente saudável também e equilibrada, né? Dieta, atividade física, não fumar. Então, é aquilo que... A gente não vai falar nenhuma novidade aqui, né? Exatamente, acho que todo mundo sabe, né? Infelizmente, eu queria vir trazer uma novidade, alguma coisa milagrosa, mas não tem. A receita já está aí há muito tempo, muito, né? E a gente já tem isso muito comprovado.
uma vida saudável vai ter um coração saudável. Então, é consequência. Perfeito. Doutor Marcelo, uma última coisa que eu queria falar é falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Que às vezes as pessoas têm um ataque de ansiedade, mas eu já estou infartando. Estou com uma dor no peito, vou infartar, não consigo respirar, não sei o que, tenho problema cardíaco. Isso é muito comum, né? E isso pode depois se transformar em algum tipo de doença? Passar por esses estresses todos? Bom, assim, a ansiedade, muitas vezes, ela pode ter sintomas, né, somatizar e ter sintomas típicos de infarto, assim, dor no peito, sudorese, mal-estar, isso sem dúvida. Mas a gente tem sempre que, inicialmente, descartar o que é mais grave. Então, é difícil tu olhar para alguém, né, principalmente quando a gente recebe um paciente que não conhece, e tu dizer que não, é só uma crise de ansiedade. Claro. Né? Então, a gente tem que ser prudente aí e avaliar, investigar. Às vezes, a crise de ansiedade é só ansiedade, mas muitas vezes a crise de ansiedade está junto com a doença coronariana, com a doença cardíaca, e né, pode ser negligente, achando que a pessoa é só ansiosa. Então, nunca dá para negligenciar esses sintomas, né? A tua questão, se isso, né, pode evoluir. Não necessariamente, assim, tá? É como se a doença, o estresse, a ansiedade, elas não causam diretamente uma doença cardíaca, mas elas podem ser o gatilho que falta, né? A gente tem, sim, né, uma doença que é uma chamada síndrome de Takotsubo. É uma doença do coração partido. Geralmente são mulheres, e geralmente é mães que recebem uma notícia ou que o filho faleceu, uma notícia muito grave, e que a descarga de adrenalina importante, tão alta, que chega a ter uma alteração cardíaca ali, uma deformação do coração e quase um infarto. É uma doença grave, mas que em função dessa alteração, dessa descarga de adrenalina. Estresse. Então, sim, o infarto, o estresse, ele pode desencadear alguma doença aguda, como nesse caso, mas muitas vezes ela é o gatilho. É o paciente que já tem uma artéria pendurada, já bem entupida, mas que na questão do estresse, pela adrenalina, pela ansiedade, acaba fazendo vasoconstrição, acaba a artéria estreitando um pouco mais e tendo sintomas de dor no peito e tudo mais. Então, fica atento, né? Ele geralmente não é causa, mas pode ser a gota d'água que faltava para aparecer aí alguma coisa. Doutor Marcelo, acho que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas, como você falou, não trouxe nenhuma novidade, né? Mas é sempre bom a gente relembrar e bater nessa tecla, sempre bom a gente falar que não pode fumar, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, né? Acho que fumar não pode. Não, fumar infelizmente... Beber é pro nosso... Vendo Exato, tanto aqui, não dá. Infelizmente, a gente vinha com uma queda do tabagismo, mas nos últimos anos voltou, jovens fumando de novo, então... Isso se tem alguma coisa que é proibido, deveria ser o cigarro mesmo. Exatamente. Não tem benefício nenhum. Os baby boomers, acho que fumaram muito. A geração X, mais ou menos, fumou. Agora, a millennial, nem tanto. Agora, essa geração Z tá vindo com esses pod. Eu fico chocada com um menino novo fumando muito. Em qualquer lugar, né? Até dentro de estabelecimentos, não tem mais lugar. E assim, na minha época, fumar era uma coisa tão cringe, tão brega. Ai, que brega. Eu sou da época que eu fumava cigarrinho de chocolate ali, achava legal ainda. Exato, né? Mas depois logo se viu que não era bem isso. Mas infelizmente está voltando. Mas o cigarro não tem nenhum benefício. Quando eu falo, eu gosto sempre de falar em moderação, mas quando é com cigarro não dá para dizer moderado. Não tem como. E os benefícios, eles vêm, assim, tu parando de fumar, o paciente já, em poucos dias, ele já sente a melhora do paladar, o paciente já sente melhora na disposição. Em alguns anos o risco cardiovascular já diminui bastante, então vale o incentivo e a cobrança aí, às vezes até um pouco chato, né, para cobrar de todo mundo de parar de fumar. E também entra naquela coisa, né, porque a gente tem que tratar uma doença que é o vício, né? Então, ali já é bem mais difícil, né? Então, aquele paciente tabagista, ele já passa por todo esse processo bem delicado de estar tratando aquele vício, né? O vício, junto com o vício está ligado à ansiedade. E daí, quando sai, né, o cigarro, talvez entre a questão da alimentação, ganho de peso. Exato. Então, é uma situação, né, complicada, mas a gente tem que pensar no longo prazo aí, não é nem no longo prazo, é médio prazo. Ter uma vida com qualidade, anos, né? E vai ter benefícios aí, com certeza, parando de fumar.
Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença. A gente agradeço. esclareceu algumas dúvidas aqui. Volte mais vezes para a gente bater de Tô novo à nessa disposição, tecla. Vamos conversar aqui. Para a gente falar sempre o mesmo assunto, mas acho que é legal a gente falar, é De tempo importante. em tempo, a gente reforçar da É. importância de ter uma vida saudável, de fazer atividade Exatamente. física, de comer bem. Tem uma Isso aí, longevidade também. isso Hoje aí. em dia a nossa expectativa de vida aumentou muito, acho que está 75 E é anos. importante, a gente não quer só viver mais, a gente quer viver bem. Exato. Né? Eu não quero chegar aos 90 anos tendo que precisar de ajuda, eu quero chegar aos 90 anos participando de corrida na rua. Então a gente tem que correr atrás Perfeito, disso exato. e acumular a nossa reserva até lá. É, perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigado. Um beijo, FloripaCast fica por aqui. Até mais.